2 Coríntios, capítulo 13, vamos no versículo 1 do capítulo 13. Diz assim: é a terceira vez que vou visitar-vos. Toda a questão será resolvida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Já o disse e, como na minha segunda visita, hoje, estando ausente, o repito àqueles que, há mais tempo, caíram no pecado, e a todos os outros: se eu voltar, a ninguém pouparei, já que pedis uma prova de que Cristo fala em mim. Ele não é fraco a vosso respeito, mas, pelo contrário, tem mostrado poder entre vós. Com efeito, ele foi crucificado em razão da fraqueza, mas está vivo pelo poder de Deus. Nós também somos fracos nele, mas, pelo poder de Deus, estaremos vivos com ele para vós. Carta de São Paulo, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 até o 4. Acho que tá bom por hoje, porque nós ainda precisamos. Aí nós temos um trecho a mais do capítulo 13, e aí já é a saudação final, né? Então, para nós não deixarmos muito longo este tema, nós vamos partilhar a partir daqui, então. Muito bem, você que acompanhou toda a carta de São Paulo aos Coríntios, essa segunda carta, você vai ver que ela está baseada nas visitas que Paulo pretende ainda fazer à comunidade de Corinto. Algumas informações vieram dessas comunidades. Paulo passou em várias comunidades, organizou as comunidades, pregou o evangelho, deixou presbíteros, ordenou presbíteros para esses lugares e depois partiu para outros lugares evangelizar. Mas Paulo sempre enviava alguns mensageiros, missionários, para que voltassem para a comunidade, obtivessem algumas informações e depois pudessem levar para Paulo informações das quais Paulo pudesse, não como fofoca, né, mas no sentido de acolher e saber o que estava acontecendo com essas comunidades para poder auxiliar. Por isso, então, Paulo manda recomendações a partir destas informações que chegaram. Por isso as cartas de Paulo são cartas bem práticas, principalmente a carta de São Paulo aos Coríntios, tanto a 1 como a 2, nas quais ele busca responder estas questões, então, sobre os pensamentos, as fofocas, as informações que chegavam das comunidades. Paulo está aqui, então, falando ainda dessa visita e fala agora de como ele pretende realizar essas visitas. Fala-se de que ele vai visitar como o próprio Cristo, já que o Cristo é que fala nele, e ele, então, será representante de Cristo para esta mensagem aos coríntios. Nós também somos fracos, diz Paulo, nele, mas pelo poder de Deus estaremos vivos com ele para vós. É o próprio Cristo que manda uma mensagem. Paulo aqui, como missionário, ele vai nos ensinando que de fato nós precisamos entender e compreender o missionário como um enviado de Deus, como aquele que auxilia nas mensagens, aquele que auxilia na caminhada de fé, como alguém que dá pistas de como Jesus agiria entre nós se ele vivesse neste nosso tempo. Então cabe ao missionário este dever, esta função de ser presença de Jesus entre nós. Veja bem, gente, nós estamos falando aqui apenas de Paulo lá há 2000 anos atrás. Não, estamos falando também de cada um de nós, que somos convidados, chamados a sermos também a voz de Cristo entre as pessoas, a voz de Cristo entre os irmãos. Que a palavra de Deus toque nossa vida, transforme o nosso coração. Vem, Santo Espírito de Deus.